Jó 42, versículos 10 até o versículo de número 17, que diz o seguinte: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Até a quarta geração. Verso 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção da sua santa palavra nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda estamos por entender, por compreender os benefícios do sofrimento, os benefícios da dor, não só para o nosso crescimento, mas também para o nosso fortalecimento espiritual. Eu vou repetir, talvez isso impacte aos irmãos, e já já a gente vai desenvolver melhor essa ideia. Estamos por entender os benefícios da dor, os benefícios do sofrimento, não só para o nosso crescimento, mas também para o nosso fortalecimento espiritual. E talvez você, ao ouvir essas palavras, fique pensando que sejam tanto quanto loucas essas palavras, que fujam um pouco da racionalidade. Mas como é que pode a dor, o sofrimento, servir para o meu crescimento, servir para o meu fortalecimento espiritual? Essas coisas elas não se encaixam dentro daquilo que eu entendo da palavra do Senhor. Talvez você pense dessa forma. Contudo, irmãos e irmãs, a gente pode constatar a validade dessa verdade que eu acabei de falar, não só através de exemplos que a gente encontra na vida, na biografia de muitos servos, de muitas servas de Deus ao longo da história do cristianismo, mas, sobretudo, a gente consegue confirmar a verdade dessa afirmativa que eu fiz através daquilo que a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Ou seja, repetindo, que a dor e o sofrimento, eles servem para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento espiritual. Então vamos comprovar essa afirmação para que ela não soe vaga e assim a gente possa ter essa fundamentação bem clara, bem erradicada no nosso coração. Em primeiro lugar, vamos ver através de um exemplo prático de vida, de um servo de Deus, de um servo do Senhor. E aqui eu queria chamar a atenção para a vida de João Banha. Quem aqui já escutou esse nome? João Banha. Levante a mão, por favor. Quem aqui já escutou? Alguns irmãos, né? Alguns irmãos. João Banha, para quem não sabe, ele foi o autor do livro O Peregrino, que é uma ilustração, vamos assim dizer, da vida do cristão, da sua conversão até chegar à sua glorificação. Eu não sei hoje, mas até o final do século passado, depois da Bíblia, o livro Peregrino era o livro mais lido entre os cristãos. Depois da Bíblia, no século passado, o Peregrino, ele era o livro mais lido entre os cristãos.
Se você não leu, leia, vale a pena. É um livro devocional, doutrinário, prático e extremamente edificante para as nossas vidas. Então, John Bunyan, ele foi o autor do livro O Peregrino. Ele era um pastor batista na Inglaterra no final ali do século XVII, finalzinho ali do século XVII. John Bunyan, ele foi colocado na prisão pelo fato de pregar sem a autorização da igreja anglicana, da igreja oficial, vamos assim dizer, da Inglaterra. Ele esteve, veja, irmãos e irmãs, 12 anos preso, 12 anos reclusos, justamente por fazer isso, pregar a palavra sem autorização da igreja oficial. Sua filha mais velha era apenas uma garotinha quando ele foi preso e passou esse período em prisão. E John Bunyan, diz os seus biógrafos, ele mesmo relata isso, ela ia visitar o seu pai, vez por outra, na prisão, juntamente com sua mãe, juntamente com seus outros 3 irmãos, e diz John Bunyan que toda vez que isso acontecia, era como se a sua carne e os seus ossos, eles fossem arrancados, porque a filha mais velha de Bunyan, ela era cega, e ele não teve o privilégio de conviver com ela durante esse período, não só com ela, mas também com seus outros filhos e com a sua esposa, por justamente cometer, entre aspas, esse crime. Que crime? Pregar sem a autorização da igreja. E diante de toda essa experiência que ele passou, e é interessante porque foi nesse período recluso que ele escreveu O Peregrino, e a gente vai vendo a importância do sofrimento na vida do cristão. Então, em meio a toda essa experiência pela qual ele passou durante esse período de prisão, ele escreveu o seguinte, e eu queria que você atentasse muito atentamente, mas que você prestasse muita atenção às palavras de John Bunyan. Abro aspas. Nessa experiência de sofrimento, nessa experiência de dor pela qual ele passou, ele diz o seguinte: eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida tal abertura na palavra de Deus como aqui agora eu tinha, complementa Bunyan, na prisão. Aquelas passagens das Escrituras nas quais anteriormente não via nada, agora brilhavam sobre mim neste lugar e nesta situação, ou seja, preso. Jesus Cristo, igualmente, nunca tinha sido tão real e evidente como agora. Aqui eu o tenho de fato visto e sentido. Aqui neste lugar, ou seja, na prisão, eu tenho tido doces visões do perdão dos meus pecados e de estar com Jesus em outro mundo. Segue Bunyan, eu tenho visto aqui o que estou certo, jamais serei capaz de expressar enquanto neste mundo viver. Eu nunca havia compreendido o que significava Deus ficar ao meu lado em todo o tempo, a cada oferta de Satanás para me afligir, como eu tenho descoberto que ele faz desde que cheguei até aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, que palavras! Que palavras! Na experiência de Bunyan, era o contrário do que convencionalmente a gente pensa. Porque muitas vezes a gente pensa no sofrimento desestabilizando a nossa fé, enfraquecendo a nossa confiança em Deus. Com Bunyan era o contrário. Quanto mais sofria, quanto mais padecia, mais ele sentia que chegava mais próximo de Deus. Mas ele entendia de forma clara as verdades da palavra, mas ele sentia a comunhão com o Senhor. Isso é fantástico, meus irmãos, comprovando, conforme eu falei, aquilo que afirmei no início. Ou seja, a dor, o sofrimento, elas têm essa capacidade de gerar em nós crescimento e fortalecimento espiritual. Então, a primeira comprovação desse fato, eu já mostrei, uma comprovação prática, através da vida, através da história de John Bunyan. Mas não só isso, existe uma segunda comprovação bíblica, que confirma isso que eu falei no início. 2, sofrimento produz crescimento e fortalecimento espiritual. Se não, vejamos, abram aí, sem desmarcar esse texto de Jó, abram aí, Tiago, capítulo 1, e é por isso que muitas vezes, meus irmãos, as pessoas têm a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho como loucura. E sob o ponto de vista humano é uma loucura. Sobre o ponto de vista humano é uma loucura. Porque, racionalmente falando,
a gente não cresce, a gente não fortalece com sofrimento, mas espiritualmente falando, sim. Espiritualmente falando, sim. E olha só o que Tiago ele falou, lá no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Olhem só o que Tiago nos ensina, confirmando agora biblicamente o que eu falei. 2 sofrimentos servindo para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Tiago assim se expressou, verso 2. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, complementa Tiago, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Veja o que Tiago nos exorta aqui. Irmãos, se alegrem quando passarem por provação. Irmãos, tenham como motivo de se alegrar, passar por tribulação, por provação. Isso não é uma mensagem louca, meus irmãos, sob o ponto de vista humano? Como é que eu vou me alegrar quando eu passo por provação? Como é que eu me satisfaço quando eu sou privado de algumas coisas? Como é que eu me alegro quando eu sinto a dor no meu coração? Mas é justamente isso que Tiago ele está aqui falando. Mas Tiago também ele complementa e mostra a razão de nós pensarmos dessa forma. E o que é que ele complementa falando? Ele diz, sabendo que, olha só, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, quando a gente tem a nossa fé provada, e quando a gente passa pelo teste da aprovação, qual o resultado? A gente fica perseverante, mas somente perseverante não. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só o propósito do sofrimento na vida de um cristão. Fazer com que ele seja o quê? Perfeito. Fazer com que ele seja o quê? Íntegro. Fazer com que ele seja o quê? Em nada deficiente. E aí eu confirmo ou não confirmo o valor da dor e do sofrimento para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual? Sim, não só através da Bíblia, principalmente falando, mas conforme nós vimos através do exemplo de John Bunyan. E é interessante, irmãos e irmãs, porque foi essa mesma experiência pela qual Jó ele passou. Uma experiência de dor, com toda certeza, uma experiência de sofrimento, não resta a menor dúvida, mas que produziram no coração de Jó esse crescimento na graça, que promoveram na vida de Jó um fortalecimento espiritual, uma maturidade espiritual. A gente não pode negar esse fato, a gente não pode negar essa realidade. Veja, o Deus soberano agiu por intermédio do diabo, e não se escandalizem, porque já já a gente vai ver isso. O Deus soberano agiu por intermédio do diabo a fim de trazer Jó para si. Para quem? Para Deus. Esse é o ponto mais relevante, é o ponto culminante, vamos assim dizer, do livro de Jó. São 42 capítulos que nós temos aqui nesse livro das Escrituras. E se nós pudéssemos resumir esses 42 capítulos em poucos versículos, nós poderíamos resumi-lo dentro daquilo que a gente encontra lá em Jó 42, versículo 5, versículo 6. O que é que a gente vê em Jó 42, versículo 5, versículo 6? Olha só, no que culminou, no que resultou toda aquela experiência de dor e sofrimento pela qual Jó ele passou. Ele mesmo testemunha, ele mesmo fala. E o que é que ele diz? Versículo 5. Em relação a Deus, Jó chega e fala: eu, Senhor, te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui é o ponto culminante do livro de Jó. Tudo aquilo que ele vivenciou, a perda dos seus filhos, a perda do seu patrimônio, a perda da sua saúde, aqueles momentos que se prolongaram na sua vida de tristeza, de abatimento, de desfalecimento, todo esse processo resultou nesse fim. Que fim? De Jó agora tem uma visão mais precisa de Deus. De Jó se arrepender dos pecados da sua autojustiça, não pecados que porventura explicassem a situação difícil pela qual ele passou, não, mas pecados que estavam escondidos no seu coração e que a dor e o sofrimento revelaram para que Deus pudesse tratar, para que Deus pudesse trabalhar Jó e assim tornar Jó um novo homem.
um novo homem. Então, aqui no capítulo 42, versículos 5 e 6, a gente vê o ponto principal, vamos assim dizer, do livro de Jó. E conforme nós vimos nos últimos estudos, agora, quando a gente chega e vê essa declaração de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, uma vez tratado o coração de Jó, como foi tratado, uma vez tratado o coração dos amigos de Jó, como foi tratado, e a gente viu isso na semana passada, Deus agora restabelecerá a condição de Jó. Deus, ele tratou com Jó, Jó 42, versículos de 1 até o versículo 6. Deus, ele tratou com os amigos de Jó, Jó 42, versículos 7 até o versículo 9. Então, ao tratar com Jó, ao tratar com os amigos de Jó, o que é que Deus faz? Ele agora vai restabelecer, não restituir, como eu havia falado, mas restabelecer a condição de Jó. E eu queria fazer aqui uma observação, para que você não concluísse esses estudos sem essa observação muito clara na sua mente, muito clara no seu coração. E que observação é? É a seguinte: irmãos, irmãs, isso não é uma regra que se dará na vida de qualquer um que sofre. Que regra? Veja, que Jó sofreu, mas depois Deus restabeleceu a sua condição. E talvez a gente chegue e pense: então isso vai acontecer comigo, eu vou sofrer, mas no final desta vida Deus, ele vai restabelecer a minha condição. Nem sempre isso acontece. Aconteceu com Jó, não aconteceu com John Bunyan, que morreu sob condições extremamente tristes. Aconteceu com Jó, mas não aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi preso e por fim ele foi decapitado. Então isso não é uma regra que vai se dar na vida de todo cristão. Se eu sofrer, se eu padecer, se eu for atribulado, no final Deus, ele vai restabelecer a minha situação e vai me dar o dobro, como aconteceu com Jó. Não, isso não vai acontecer. Aconteceu com Jó? Sim. Mas é obrigatório acontecer com todos nós? Não. Então, que a gente possa ter essa ciência, que a gente possa ter essa consciência, porque do contrário, a gente acaba se perdendo no nosso entendimento no livro de Jó. Então, fechando o nosso estudo hoje, o que eu queria trabalhar com vocês? O último ponto desse livro. E qual é o título do último ponto desse livro que nós iremos ver com a graça de Deus? Eu já falei. O restabelecimento de Jó. O restabelecimento de Jó. E eu queria trabalhar 4 pontos com vocês na manhã de hoje. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para ver se a gente consegue cobrir esses 4 pontos. No final, eu oportunizar tempo para que vocês possam falar e a gente fechar assim esse livro. A gente vai ver o restabelecimento de Jó e a graça de Deus no primeiro momento. No segundo momento, a gente vai ver o restabelecimento relacional de Jó. No terceiro momento, a gente vai ver o restabelecimento material de Jó. E fechando, a gente vai ver o restabelecimento familiar de Jó. Então, a gente vai trabalhar esses 4 pontos na manhã de hoje. E queira Deus que dê tempo da gente poder realmente aprofundar esses 4 pontos. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Podemos seguir à frente? Podemos agora trabalhar melhor o texto, ver melhor o que essa passagem nos ensina? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o restabelecimento de Jó e a graça de Deus. O restabelecimento de Jó e a graça de Deus. Acompanhe comigo, por favor. Jó 42, versículo 10. Jó 42, versículo 10. Que diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Complemento do versículo 10. E o Senhor, veja, deu-lhe o dobro, no caso a Jó, de tudo o que antes possuíra. O que é que a gente vê aqui nesse texto? O que é que a gente vê aqui nessa passagem? Deus, ele mudando a situação de Jó, na medida em que Jó orava e intercedia pelos seus amigos. A gente viu isso em detalhes semana passada. E dentro desse processo de Deus restabelecer a condição de Jó, a gente percebe aqui esse detalhe. Que detalhe? Deus, ele deu o dobro, 2 vezes, de tudo aquilo que Jó tinha.
de tudo aquilo que Jó, ele possuía. Qual a primeira coisa que a gente deve entender nesse texto? Qual a primeira coisa que a gente deve entender aqui nessa passagem? Irmãos, irmãs, isso não se trata de uma retribuição que Deus faz a Jó. Pelo fato de Jó ter se arrependido dos seus pecados, pelo fato de Jó ter intercedido pelos seus amigos, não, isso não é uma retribuição de Deus a Jó. Isso não é uma retribuição de Deus a Jó pelo fato de ele ter se comportado de maneira perseverante ao longo de todo o sofrimento pelo qual ele passou. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que esse restabelecimento de Jó, ele é fruto única e exclusivamente da graça de Deus, do seu favor imerecido. E aí talvez você pense e esteja aí se indagando, mas por que isso? Gente, se Deus estivesse retribuindo a Jó por tudo aquilo que ele fez ou por tudo aquilo que ele passou, a gente ia cair no erro da teologia dos amigos de Jó, de Elifaz, de Bildade e de Zofar. Estão lembrados que a gente viu isso ao longo do livro de Jó? Então, qual era a teologia dos amigos de Jó? Que Deus, ele age retribuindo cada um conforme as suas obras. Se você é ruim, Deus vai lhe punir. Se você é bom, Deus vai lhe abençoar. E a gente percebeu, sobretudo através da vida de Jó, que esse princípio ele não é obedecido. Por quê? Jó era justo, era íntegro, era reto, andava nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim, ele não foi privado do sofrimento. Então, essa teoria não vale. Essa teoria não vale. Então, não existe, vamos assim dizer, barganha com Deus. Infelizmente as pessoas hoje, principalmente no meu evangelho, elas tratam a Deus dessa forma, como se fosse um negócio. Eu sou fiel, eu sirvo a Deus, eu dou o dízimo, e aí Deus ele vai me abençoar por causa disso. Não, isso não funciona. A gente não pode agir dessa forma com Deus, a gente não pode ter esse comportamento com o Senhor de barganhar, de dar e receber, de fazer uma troca. Não. E quando eu falo isso, eu falo baseado naquilo que o próprio Deus já falou. Olhem só o que a gente tem em Jó 41, Deus dizendo. Olha só o que a gente tem em Jó 41, versículo 11. O próprio Deus diz isso. Não existe barganha com Ele. Não existe dar e receber. Não existe troca com Deus, não. De maneira nenhuma. Olha só, Jó 41, versículo 11. Jó 41, versículo 11. Olha só o que Deus diz para Jó, e como extensão, Deus, ele diz para cada um de nós. O que é que ele fala? Versículo 11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir. Então, quem primeiro dá a mim para que eu possa retribuir? Favor, a dedicação, a fidelidade? Não. Se as pessoas vivem, é por causa de mim. Se as pessoas são salvas, é razão da minha graça. Então, eu não sou devedor a ser humano nenhum. Não sou obrigado com nenhum ser humano. Eu simplesmente faço, eu simplesmente abençoo, eu simplesmente dou. Então, não era uma retribuição a Jó. Conforme eu falei, o que a gente vê aqui é um ato da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor. Milhares de anos depois, Tiago ele compreendeu esse fato quando ele fala acerca de Jó. Sem desmarcar esse texto aqui de Jó 42, voltemos para o texto de Tiago, que é o texto que a gente vai recitar no final da nossa EBD. Olha só, o que aconteceu com Jó, todo esse processo de angústia, de dor, de sofrimento, de tribulação, de provação, foi uma manifestação da bondade de Deus. Isso parece racional, mas é bíblico, meus irmãos, e é verdade. Olha só, queria que vocês atentassem comigo para esse detalhe. Abram, por favor, mais uma vez, Tiago, capítulo 5, versículos 10 e também o versículo de número 11. Veja, se Tiago não consegue ter essa percepção, essa visão milhares de anos depois, em relação a tudo aquilo que passou a Jó, ou passou na vida de Jó. Ele diz, verso 10, Tiago 5:10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E agora ele vai citar o exemplo de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Por quê? O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então o que aconteceu com Jó foi uma demonstração
da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Isso muitas vezes buga a nossa mente no sentido racional, porque a gente tem que ter aqui olhos espirituais para podermos compreender a palavra de Deus. Porque cá para nós, irmãos, cá para nós, irmãs, não parece estranho, sinceramente falando, não parece estranho enxergar a bondade de Deus em nosso sofrimento? Parece ou não parece? Mas espera aí, Deus é bom no meu sofrimento? Deus é misericordioso no meu sofrimento? Será que o Senhor não me ama? E por isso eu estou passando por tanta dor, por tanto sofrimento? Gente, esse é o fato que a gente encontra aqui na vida de Jó, conforme o registro que o próprio Tiago ele faz. O diabo ele agiu sob permissão divina, imprimindo dor ao coração de Jó. Tirou o seu patrimônio, tirou os seus filhos, chegou a tirar a sua própria saúde. Mas eu queria que você não esquecesse de uma coisa: toda essa dor pela qual Jó passou, onde o diabo agiu para imprimir nele dor, foi com a permissão divina. Não foi isso que Deus disse? Está aí, só não mexe na vida dele, tira o patrimônio, tira os filhos. Está aí, só não mexe na vida dele, tira a saúde. Então, em última instância, quem for responsável pelo sofrimento de Jó? Quem for responsável pelo sofrimento de Jó? Foi Deus. Foi Deus. E é interessante, porque aqui no final do capítulo 42, no versículo 11, o autor sagrado confirma essa realidade. Que realidade? Deus estava por detrás do sofrimento de Jó. Voltem aí, por favor, a sua atenção. Jó 42, versículo 11. Há uma frase aqui no versículo 11 que deve chamar a nossa atenção para esse fato, que confirma essa realidade. Que frase é? Acompanhe comigo desde o início, para a gente poder chegar lá. Jó 42, 11. O autor sagrado aqui diz: então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que quem? Havia um atentado para esse detalhe aqui? Que foi o mal que o Senhor lhe havia enviado? Ou você crê que a Bíblia é inspirada, cada palavra, e quando você crê, você não pode fugir a essa compreensão, Deus realmente foi o responsável? Ou não? Porque é isso que a Bíblia diz. Ele usou o diabo nesse propósito, sim, e talvez por isso Lutero, depois ele chega e diga que o diabo é o cachorro de Deus para fazer a sua vontade, e realmente é, no caso de Jó aqui foi. Então veja, parece que é uma contradição, estranho. Como é que Deus age com bondade no nosso sofrimento? Como é que Deus ele age com bondade na nossa dor? Então, a gente não tem essa percepção, pelo menos a maioria de nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente parte do pressuposto que amar é evitar o sofrimento. Mas nem sempre amar é evitar o sofrimento. Não é às vezes isso que a gente fala, né? Eu amo meus filhos e não quero que eles sofram. Não, ame. E muitas vezes eles vão ter que sofrer. Ame, e muitas vezes eles têm que passar por dor, porque se você poupar o ser humano do sofrimento, ele vira um cão, ele vira um diabo, entendeu? Coração orgulhoso, coração duro. Então, se Deus faz isso conosco, essa é a metodologia que ele tem de trabalhar. Muitas vezes permitindo a dor, mas com a dor demonstrando amor. E aí você pode se perguntar: mas será que é assim mesmo? Será que existem motivos, razões pelas quais Deus ele nos ama e muitas vezes ele permite que o sofrimento ele venha sobre a nossa vida? Será que isso tem fundamento? Tem, meus irmãos, tem, minhas irmãs. E quando a gente olha aqui para a vida de Jó, a gente confirma isso. Por exemplo, o sofrimento ele tem a capacidade de nos levar à presença de Deus. É ou não é? É ou não é? Quando a gente está passando por dor, a gente não busca ou não busca a presença de Deus em oração? E aí eu pergunto a vocês: isso é ruim? Buscar a presença de Deus é ruim, mas é motivado por quê? Pelo sofrimento. Então, nesse sentido, o sofrimento ele é positivo.
Segunda razão, o sofrimento nos faz depender de Deus. O sofrimento ele tem essa lição pedagógica em termos espirituais. Ele mostra que nós não somos nada. Quando a gente está ali no leito de enfermidade, extremamente incapaz de reverter a nossa situação, a gente só enxerga uma pessoa para a qual a gente deve recorrer, ou seja, Deus. Isso vem pelo sofrimento. Nesse sentido, o sofrimento é um ato de bondade de Deus. Mas não só isso. O sofrimento, ele aguça, ele desperta a visão dos nossos pecados. Foi o que aconteceu com Jó. Existia pecado escondido no seu coração de autojustiça e que eles foram revelados a partir do sofrimento que Jó passou. Então, nesse sentido, foi benéfico, porque Deus trabalhou no seu coração. O sofrimento, ele permite que nós contemplemos a glória de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Antes, eu te ouvia só de falar, agora os meus olhos te veem. Veja, no sofrimento. O que mais? O sofrimento amolece o nosso orgulho. Foi o que aconteceu com Jó, que era seu de autojustiça. Bastou Deus falar, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, mostrar a grandeza da criação, que Jó se humilhou. O sofrimento, por fim, ele nos torna mais propensos a perdoar. Foi o que aconteceu com Jó, que no final de tudo terminou intercedendo pelos seus amigos, que agiram na verdade como seus inimigos, ao longo de todo o processo de dor que ele vivenciou. Então, irmãos, irmãs, sofrer às vezes é bom, por mais que seja incompreensível sob o ponto de vista humano. E muitas vezes Deus usa o recurso do sofrimento como demonstração de amor para com as nossas vidas. Então, o que é que a gente tira? O que é que a gente tira aqui de lição nesse ponto? Quando Deus, ele torna a nossa vida mais difícil, não é porque ele nos odeia. Quando Deus, ele torna a nossa vida mais difícil, é porque ele nos ama. É porque ele nos ama. Então, muitas vezes, Deus, ele usa o sofrimento para trabalhar em nossas vidas. Muitas vezes, Deus usa o sofrimento para imprimir em nós o caráter de Jesus. Foi aquilo que mais ou menos Paulo ele falou lá em 2 Coríntios capítulo 12, em relação ao espinho na carne. Porque ele mesmo, Paulo, falou que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente sofre, Deus continua nos amando. Quando a gente sofre, Deus continua demonstrando amor para conosco. Se a gente não aprende essa verdade, a gente não vai entender a vida de Jó. Se a gente não aprende essa verdade, a gente não vai entender o sofrimento na nossa vida. Então, a gente observa na vida de Jó justamente isso. Deus restabelece as suas condições de vida, não porque Jó merecia isso, mas Deus, ele restabelece a condição de vida de Jó para demonstrar a graça dele, a graça de Deus em relação à vida de Jó. Porque todo aquele sofrimento pelo qual Jó passou, eles foram instrumentos nas mãos de Deus para que Deus pudesse trabalhar o coração de Jó, para que Deus pudesse humilhar o coração de Jó e tornar Jó um crente melhor, como de fato Deus ele tornou. Então não estranhemos quando o sofrimento bater na porta da nossa vida. Muitas vezes, quando isso estiver acontecendo, é Deus trabalhando no nosso coração para que a gente possa se conformar cada vez mais à imagem de Jesus. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, o primeiro ponto, o restabelecimento de Jó e a graça de Deus. Então vamos ver a partir de agora os aspectos da vida de Jó que são restabelecidos pela graça de Deus. Em primeiro lugar, Jó, ele tem os seus relacionamentos restabelecidos, mais uma vez. Vamos lá, Jó 42, versículo 11. Jó tem esse primeiro aspecto da sua vida restabelecido, os relacionamentos, melhor dizendo. Olha só, Jó 42, 11, que diz o seguinte, Então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Irmãos, irmãs, após ficar reconhecida a inocência de Jó, a inocência de Jó ficou reconhecida aqui. A acusação que pesava sobre Jó, propagada pelos seus amigos, foi de maneira completa desfeita
Qual era a acusação dos amigos de Jó? Jó pecou, por isso está sofrendo. Mas Deus estabeleceu a sua inocência, a inocência de Jó. Então, depois que Deus estabeleceu a inocência de Jó, os seus familiares de Jó, os seus amigos, os amigos de Jó, se reaproximaram dele. Com que objetivo? De consolá-lo e de presenteá-lo. Antes, Jó, ele havia reclamado do abandono dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas mais próximas. Se você volta um pouco à sua Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo 19, livro de Jó, capítulo 19, versículos 13 e 14, depois, versículos 17 a 19, você perceberá que Jó, ele reclamou porque estava só. Não tinha mais parente, não tinha mais amigo. Deixou Jó só. Exatamente. Tinha Jó, até a esposa, o hálito dele fedia, entendeu? Expus no seu corpo. Então, Jó estava sozinho nesse mundo, meu Deus. Olha só o que ele fala reclamando para Deus. Versículo 13, ele diz, pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Versículo 17 até o versículo 19. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, ou seja, aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amavam se tornaram contra mim. Jó estava sozinho, e ele reclamou disso. Mas agora a sua situação muda completamente. Os amigos vêm, os parentes vêm, com o objetivo de ter comunhão com Jó, com o objetivo de presentear Jó. Tanto é que lhe dão dinheiro, lhe dão um anel de ouro. Então, isso ao longo do livro foi aquilo que Jó mais pediu: companhia, companhia. Ele esperava que a sua companhia viesse seus amigos. Elifaz, Bildade, Zofar. Não, Jó se frustrou porque os seus amigos não o consolaram, muito pelo contrário, colocaram Jó mais para baixo de onde ele já estava. Mas no final não. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos, minhas irmãs? A comunhão e o conforto de terceiros, eles são essenciais diante dos nossos sofrimentos. Quando a gente sofre, eu sei que a gente precisa, primariamente, da comunhão e do conforto de Deus. Mas quando a gente sofre, a gente precisa de pessoas ao nosso lado. É muito ruim sofrer sozinho, né? É ou não é? Às vezes a gente sofre sozinho, né? Jó sofreu sozinho aqui, humanamente falando, foi abandonado por todo mundo. Nem a mulher queria chegar perto dele. Mas isso aponta para o fato que a gente precisa de companhia. Esse é o princípio que a gente encontra no Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo ele vai falar lá aos Romanos que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É por isso que nesse sentido a gente deve se assemelhar às abelhas. As abelhas elas vivem em comunidade e a gente não pode se assemelhar às aranhas. As aranhas elas vivem isoladas. Então a gente precisa ser crente abelha, não crente aranha. A aranha faz isso, né? Ela fica sozinha lá, construindo a sua teia e fica sozinha. Você já viu a aranha com alguém? Só se for para comer. Fora isso não, entendeu? Então a gente não pode ser crente aranha. A gente precisa ser crente abelha, tá junto ali na colmeia, para que assim a gente possa dividir as nossas dores, para que assim a gente possa compartilhar alegrias, para que assim a gente possa se fortalecer mutuamente. E Jó mostra isso. Essa necessidade que nós temos. Que necessidade? Necessidade de comunhão, sobretudo em momentos de sofrimento. Às vezes a gente reclama, né, meus irmãos? Muitas vezes quando a gente está só, sofrendo, ninguém chega perto para nos ajudar, e a gente tem que se reclamar mesmo. Mas será que a gente procura chegar perto quando a gente vê outra pessoa sofrendo? Que muitas vezes a gente reclama quando não tem, mas também a gente não faz. Então é complicado. Que esse exemplo da vida de Jó nos leva a pensar sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos completamente de estarmos ao lado de pessoas, e nesse caso, de estarmos ao lado dos nossos irmãos, para que eles possam nos ajudar nos momentos mais difíceis, se não com sua presença, com as suas orações, se não com a sua presença, com mensagens, mas de uma forma ou de outra, a gente poder ser ajudado mutuamente. Ok? Então, o primeiro restabelecimento de Jó, o restabelecimento dos relacionamentos. Mas não só isso. Em segundo lugar,
o restabelecimento material de Jó. O restabelecimento material de Jó. Vejam aí, Jó 42, versículo 12. Jó 42, versículo 12. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então, aqui a gente observa a confirmação da mudança da condição de Jó. Porque é dito que Deus deu em dobro. A gente viu isso lá no versículo 10. Aqui a gente enxerga a confirmação desse fato, daquilo que o autor sagrado ele nos ensina. Então, Deus deu em dobro tudo aquilo que Jó possuía antes. Olha só, Jó 1,3. Veja se Jó não recebe o dobro daquilo que ele tinha. O dobro. Olha só, Jó 1,3. Possuía 7.000 ovelhas, ele passa a ter 14. Possuía 3.000 camelos, ele passa a ter 6. Possuía 500 juntas de bois, ele passa a ter 1.000. Possuía 500 jumentas, ele passa a ter 1.000. Então, foi em dobro, foi dobrado, como tapioca, como a gente fala na linguagem popular. É interessante porque lá em Jó 1,3, o autor sagrado nos diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, né? Mas aqui, o seu patrimônio, ele duplica. Então, se ele era mais rico lá, imagina aqui. Ele dobrou o seu patrimônio. Então lá ele já era rico, riquíssimo, o maior do Oriente. Aqui muito mais. Então isso aqui, irmãos, é uma ilustração da abundância de Deus quando Ele nos abençoa. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz que Deus ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, Ele é sempre abundante nas bênçãos que Ele nos concede. E aqui a gente aprende uma verdade, um princípio. Ou seja, as provações, aprenda isso. As provações, elas servem para preparar os nossos corações. As provações, elas servem para preparar os nossos corações. Não sei se vocês se lembram, mas Jó, ele foi acusado por Satanás. Satanás é bicho ruim, viu? Jó, ele foi acusado por Satanás de ter uma fé que a gente chamou de fé mercenária. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 10. Porque o diabo chega para Deus e diz: também, Senhor, Jó é fiel. Tu dá bens a ele, a lavoura dele cresce, ele tem uma família estruturada, assim qualquer um te serve. Olha só o diabo como é bicho ruim. Então, ao longo do livro, Jó provou que o diabo estava errado. Porque ele servia a Deus. Ele perdeu, continuou servindo a Deus. Então, não foram as provações que mudaram o coração de Jó a esse respeito. E é interessante porque, uma vez que o seu coração não estava posto nas bênçãos, o que foi que aconteceu? Deus deu mais. O dobro. Deus deu mais. Dobrou o patrimônio de Jó. Meus irmãos, às vezes a gente erra tanto na nossa vida. A gente pede algo a Deus. Nosso coração não está preparado para receber determinadas coisas de Deus. E Deus nos dá aquilo ali pela sua graça e misericórdia. E o que é que a gente faz com a bênção que Deus nos dá? Torna um ídolo para nós. Às vezes Deus nos dá um emprego para a gente profanar o seu dia e não vir à sua casa. Às vezes Deus nos dá um patrimônio para que a gente possa usar e não estar na casa do Senhor. Então a gente tem, infelizmente, essa capacidade de perverter. E sabe muitas vezes o que Deus faz? Deus tira. Ai meu Deus, por que aconteceu isso? Você idolatrou a bênção. Deus tirou a bênção. Então Jó nos ensina isso. As provações, elas servem para preparar o nosso coração. Quando a gente sabe passar pela abundância e pela escassez, mantendo a mesma fé, mantendo a mesma confiança, mantendo a mesma fidelidade a Deus, não se preocupe, Deus vai nos abençoar. Por quê? Porque o nosso coração não está apegado à bênção. O nosso coração está apegado ao abençoador. Então muitas vezes Deus nos prova para isso, trabalhar o nosso coração. Onde é que está o nosso coração?
Deus não dá um carro, não dá uma carona ao irmão, entendeu? Como é que pode? Como é que pode? A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Deus não dá uma casa, a gente não abre para cultuar Deus junto com os irmãos. A casa é minha, não vai sujar minha casa não. Entendeu? Deus não abençoa desse jeito, gente. A gente tem que ter cuidado. Deus não dá um filho para nos tirar na presença dele, não. Traga o seu filho para a igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem essa capacidade de perverter as bênçãos de Deus. E às vezes Deus não dá mais do que Ele sabe. Se der, a gente vai fazer um ídolo daquilo ali. Ele não quer isso para nós. Ele não quer isso para nós. Ok? Então, o restabelecimento dos relacionamentos, o restabelecimento material, mas não só isso. Por fim, o restabelecimento paternal. O restabelecimento paternal de Jó. Vamos lá. Jó 42, 13 a 15. É maravilhoso, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina assim, de maneira muito clara. Deus falando através da sua palavra. Então ele diz, Jó 42, versículo 13, 14 e 15. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. O que é que a gente encontra aqui nesses versos? Deus ele dá mais 10 filhos a Jó. Jó, ele tem a sua condição de pai restabelecida. Ele tinha perdido os 10 filhos. Deus lhe dá mais 10 filhos. Jó perdeu a condição de pai. Deus restaurou a condição de pai de Jó. A sua vida, a vida familiar de Jó, ela foi restaurada. Por quê? Jó, ele teve mais 10 filhos com a mesma esposa, que achava o ato de Jó fedorento. Com a mesma esposa que havia aconselhado a Jó: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. O coração daquela mulher não estava legal não. E eu a nem recrimino por causa disso. Porque já pensou o que se passa no coração de uma pessoa de forma específica? O que se passa no coração do esposo, de você ter seu esposo rico, de você ter seu esposo saudável, de você ter seu esposo um homem temente a Deus, de você ter seu esposo uma pessoa que cuidava do seu lar, de repente tem a sua vida mudada. A mulher sente. A esposa de Jó sentiu. Eu não a condeno por causa disso. Que talvez com muito menos a gente faça pior do que isso. Ou não, ou a gente é melhor do que a mulher de Jó. Avalie cada um a sua vida e responda para você mesmo. Se a gente é melhor ou pior do que a mulher de Jó, dentro das condições que Jó estava passando. Privação, provação, tribulação. Aqui é complexo, meus irmãos. Então, a vida familiar de Jó estava desestruturada. Mas Deus agora restaura. Não só a condição de pai, mas também restaura o relacionamento conjugal de Jó, porque ele vai ter 10 filhos com a sua mesma esposa. O negócio não estava bem. A mulher não chegava nem perto dele, por causa do mau cheiro. Agora não, eles têm mais 10 filhos. Mas aqui, uma charada bíblica. Talvez vocês até matem com facilidade essa charada bíblica. O que é que a gente está vendo? Que Deus deu em dobro aquilo que Jó havia perdido em relação aos bens, não foi? Camelo, jumento, ovelha, o que mais? Bois, tudo deu em dobro. Tudo deu em dobro. Por que será que Deus não deu 20 filhos a Jó? Não era para seguir o mesmo princípio? Porque qual o dobro de 10? Qual o dobro de 10? Matemática básica. 20. Por que Jó não teve 20 filhos? Se Deus deu em dobro. Já pensaram sobre isso? Jó já tinha tido 10. E os primeiros 10 filhos de Jó estavam com quem? Deus deu mais 10. Mas no total ele tinha 20. 10 estava com Deus. 10 estava com Jó. Porque quando alguém morre, ele não perde a vida. Mas quando alguém morre, ele passa a viver com Deus. Quando a gente tem um filho crente, a gente não perde um filho crente por causa da morte, mas a gente devolve o nosso filho crente é dele. E Deus cumpriu, Deus deu o dobro. Jó não perdeu filhos.
Eles estavam com Deus, os 10 primeiros. E ele deu mais 10, 20. Então, Deus deu de fato 20, o dobro de filhos a Jó. É interessante porque o texto, ele descreve as filhas de Jó como as mais belas de toda aquela região, né? As mais belas. Elas eram como Miss Universo, entendeu? Não tinha mulher mais bonita do que as filhas de Jó. Não tinha mulheres mais bonitas do que a filha de Jó, as filhas de Jó. É interessante porque a Bíblia descreve o nome das filhas de Jó. E a Bíblia não descreve os nomes dos filhos de Jó. Por que será? Por que será? Esse detalhe é interessante. Os nomes das filhas de Jó apontam para a graciosidade de Deus sobre a sua vida. E é por isso que a gente tem referência desses nomes aqui na passagem. Por exemplo, o nome Gemima significa pomba. O nome Gemima significa pomba. E pomba é uma ave que representa a graciosidade. Tanto é que o Espírito Santo ele desce sob forma corpórea de uma pomba. Késia significa cássia, né? Esse nome cássia é mais comum entre nós, né? Que era uma planta usada para dela se extrair e fazer um perfume. E depois, Keren Apuk, vem de um pigmento que era usado para realçar os olhos das mulheres. Era como se fosse um tipo de lápis, de pintar o olho, né? Não tem mulher, não gosta disso, né? Então, tudo isso indica essa questão da graciosidade que agora fazia parte da vida de Jó. E os nomes das suas filhas apontam justamente para isso. E aqui, irmãos, estou já concluindo a aula. A gente aprende uma outra verdade. Eu queria que você não esquecesse na manhã de hoje. Que verdade é? A vida de Jó confirma o poder restaurador que Deus tem sobre as famílias. A vida de Jó confirma o poder restaurador que Deus tem sobre as famílias. A vida de Jó estava caminhando para a destruição. Não tinha mais filho. A mulher não queria mais chegar perto dele. Estava destroçada a vida familiar de Jó. Então, o que é que Deus faz? Muda completamente. Restaura a sua relação conjugal, lhe dá filhos, para que não só ele tivesse filhos, ele pudesse ter netos e bisnetos. É o que a gente vê aí, ó, no finalzinho do versículo 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó a 1ª geração, os filhos de Jó a 2ª geração, os netos de Jó a 3ª geração, os bisnetos de Jó a 4ª geração. Isso faz lembrar muito aquilo que a gente encontra lá no Salmo 128, versículos 5 e 6, para que veja, os filhos dos teus filhos, pai sobre... Está vendo aí? Deus restaurou completamente a vida familiar de Jó. Deus ele pode fazer isso. A nossa vida familiar pode estar destroçada, bagunçada, complicada, mas creia nisso. Da mesma forma que aconteceu com Jó, pode acontecer com você. Deus pode restaurar e tem poder para isso. Ele faz no tempo dele, da forma dele, sob suas circunstâncias, mas ele faz. Então, o terceiro nível, vamos assim dizer, de restabelecimento, o restabelecimento familiar. Fechando, para a gente concluir a nossa aula e o livro de Jó. O livro de Jó, irmãos e irmãs, se encerra demonstrando toda a satisfação que Deus promoveu a Jó. O livro de Jó se encerra demonstrando toda a satisfação que Deus promoveu a Jó. Olha só o que a gente observa no versículo 16, parte inicial, e olha só o que a gente observa por todo o versículo 17. Acompanhe comigo, por favor. Início do versículo 16 é dito: depois disto, viveu Jó 140 anos. Versículo 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Essa palavra farto que nós temos aqui dá uma ideia de suficiência, dá uma ideia de satisfação. Então, não é só que Jó viveu muito tempo, mas Jó viveu muito tempo com seu coração satisfeito. Ele teve uma qualidade de vida, não somente uma longevidade de vida. Ele teve as duas coisas. Ele teve longevidade de vida, ele teve qualidade de vida, uma vida completa, vamos assim dizer. Então, foi isso que Jó experimentou após tanta dor, tanto sofrimento, tanta tribulação. E a partir dessa experiência de Jó,
a gente pode aprender fechando a nossa aula, fechando o livro, 3 lições. 3 lições que a gente pode aprender com base na vida de Jó, para a gente fechar a nossa aula. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, por mais estranho que pareça, aprenda isso. Sofrimentos são úteis. Por mais estranho que pareça, aprenda isso. Sofrimentos, eles são úteis. Alguém já disse, eu achei bem interessante essa frase, abro aspas: nas mãos de Deus, o seu sofrimento é sempre útil. Nas mãos de Deus, o seu sofrimento, o nosso sofrimento é sempre útil. Então, ele vai utilizar de uma forma ou de outra para o nosso bem. Complementando essa ideia, Spurgeon, ele diz o seguinte, abro aspas para Spurgeon: prefiro acreditar em um Deus que ordena a minha dor para o meu bem, do que em um Deus que deseja me ajudar, mas é impotente diante da tragédia. Prefiro acreditar em um Deus que ordena a minha dor para o meu bem, do que em um Deus que deseja me ajudar, mas é impotente diante da tragédia. Então, a dor, ela é reflexo da soberania do Senhor, que Deus vai agir através dela para o meu benefício, porque do contrário Deus não seria soberano. Eu sofro, mas esse sofrimento está passando da atuação de Deus. Isso é uma área que Ele não está agindo na minha vida, não. Se a gente pensar dessa forma, a gente está diminuindo Deus. Ele está deixando de ser soberano. Deus é soberano na dor, Deus é soberano na abundância, em todos os momentos. Ele nunca deixará de ser soberano. E na dor, Ele utilizará o nosso sofrimento para a melhoria da nossa fé. Então, sofrimentos sempre são úteis. Primeira lição. Segunda lição: precisamos de graça. Precisamos de graça. Precisamos do favor imerecido do Senhor. A vida de Jó, irmãos, é um lembrete para nós que, mesmo pessoas piedosas, as mais piedosas da terra, como era o caso de Jó, nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Jó precisou. Você não é melhor do que Jó. Jó careceu, você também carece. Então, em tudo, absolutamente tudo na nossa vida, se tem uma coisa que a gente deve pedir e continuar pedindo a Deus, e não deixar jamais de pedir a Deus, é a sua graça. Já pensaram sobre isso? Quando a gente se levanta pela manhã, no final do dia, graça, graça, porque sem a graça de Deus a gente não faz nada. Por isso que Paulo dizia que a graça de Cristo lhe bastava, porque o poder se aperfeiçoava na fraqueza. Você precisa de graça, peça graça. Você precisa de favor merecido, peça favor merecido. Do contrário, o sofrimento vai vir e vai desestruturar completamente a sua vida. E não é bom que isso aconteça. Por isso, peça graça, peça graça. Em terceiro lugar, a cruz, ela é o centro da nossa vida. A cruz, ela é o centro da nossa vida. Irmãos, a agonia de Jó encontra seu cumprimento final na cruz de Cristo. A agonia de Jó encontra seu cumprimento final na cruz de Cristo. Deus, Ele usa cada gota de dor, de sofrimento nesse mundo como um anúncio, como um lembrete de que o centro da história está a cruz, onde seu filho sofreu e venceu. Então, nesse sentido, Jó também é um tipo de Cristo. Ele sofreu, ele se angustiou. Cristo na cruz sofreu, se angustiou, mas foi na cruz que Cristo ele consumou a nossa salvação e garantiu a presença de Deus na nossa vida, para que a gente possa passar por todos esses momentos. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, eu teria muitas outras coisas para falar sobre Jó, mas eu acho que nesses 14 estudos, acho que já deu para a gente ter uma noção geral, né? Eu acredito que a partir de agora você vai olhar para o livro de Jó e vai conseguir ter olhos mais precisos daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele nos mostra, e aprenda isso. Aqui nesse livro, a gente não tem a história em si de um homem,
Nesse livro a gente não tem a história em si de como a gente deve passar o sofrimento, mas nesse livro a gente tem a história do próprio Deus que conduz as nossas vidas em todos os momentos, inclusive naqueles mais difíceis, para promover a glória do seu santo e excelso nome. Então que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra e que Ele nos dê cada vez mais a compreensão e a prática dessas verdades em nossa vida, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.